Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje damos início à nossa segunda aula sobre o subfatorial, assunto do vídeo de ontem que eu trouxe para vocês. Gerou um pouco de dúvida lá nos comentários, então hoje eu vou fazer essas continhas aqui, né, desse desafio um pouquinho mais detalhado para vocês, tá bom? Pensando aí que vocês me pediram para poder abrir melhor as contas na hora de resolver utilizando essa fórmula. Então eu vou fazer isso com vocês no vídeo de hoje, mas convido você a tentar resolver, né, pausar o vídeo, olhando na fórmula, tentar resolver essa questão e deixar para mim nos comentários qual é seu palpite. Você já ouviu falar sobre o subfatorial? Se você nunca ouviu falar, aqui é o lugar certo para você aprender esse tipo de conteúdo. No vídeo de ontem eu especifiquei bastante, fiz bastante exemplos. No vídeo de hoje vou trazer mais um exemplo para vocês e aplicar um pouquinho mais essas operações nessas expressões numéricas. Lembrando que o subfatorial ele tem uma aplicação legal na hora de fazer uma permutação, ele conta para a gente as permutações que o objeto original, o objeto não está na posição original. Então é uma coisa bem legal, comentei mais no vídeo de ontem, então se você não assistiu ontem, vai lá, assiste e depois venha para o vídeo de hoje para você acompanhar aqui. Eu sou o professor Silvio Paulo, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, matemática básica, matemática um pouco diferente, né, com elementos interessantes, eu trago tudo aqui para vocês. Curta esse vídeo para poder ajudar aqui o professor, fortalece muito o meu trabalho, e aí eu vou ficar muito feliz em saber que vocês estão gostando do vídeo, tá bom? Agora vamos resolver. Nossa missão, gente, é tentar resolver essa expressão aqui que tem aqui um subfatorial de 6 e um fatorial simples, né, que a gente já está acostumado, de 3, um sobre o outro. Então temos uma divisão de subfatorial por fatorial. Primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar o valor do subfatorial de 6, que é uma conta um pouco grande. Vou fazer com vocês aqui nesse canto do quadro, utilizando essa forma que eu trouxe para vocês, tá bom? Lembrando que o subfatorial de n vai ser o fatorial de n, vezes essa soma e subtração, alternando o sinal aqui, né, desses valores das nossas frações, sempre aumentando de 1 em 1 o fatorial que fica no denominador. Então, como a gente vai ter vários fatoriais aqui, até o 6 pelo menos, eu vou listar para vocês aqui embaixo, ó, alguns fatoriais para a gente poder lembrar quanto que vale cada um deles. Começando pelo zero fatorial, que por definição ele vale 1, tá bom? 1 fatorial, ele é igual a 1 também, né, porque é o próprio 1. O 2 fatorial, a gente começa agora a aplicar a nossa regra do fatorial. Lembrar que o fatorial ele é a multiplicação dos números, né, do número que está sendo aplicado, pelos seus antecessores, ou seja, pelos números menores ou iguais que ele até chegar no 1. Tá? Então vai decrescendo e multiplicando até chegar no 1. O 2 é simples, porque o único número que é menor que ele é o 1, e a gente já para no 1, né? Então 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Isso aqui vai aumentando. O 3 fatorial, que inclusive a gente vai utilizar aqui na nossa questão, né? Ele vai ser representado aqui por nós por 3 vezes 2 vezes 1, lembrando da definição do fatorial, beleza? 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. O 4 fatorial também vai ser útil para a gente lá na forma do subfatorial. Ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pegaram a ideia do fatorial? É só multiplicar pelos números menores do que ele até chegar no 1. Então isso aqui, ó, 4 vezes 3 dá 12, 24 é o valor do 4 fatorial. Agora vai aumentando, 5 fatorial. O 5 fatorial é a mesma ideia, só que agora eu começo do 5 e vou multiplicando. 4, 3, 2 e 1. Basta fazer 5 vezes 4, 20, 60, 120. Tá? Estou fazendo rápido essas contas, mas é só você fazer a continha. Caso tenha dificuldade, monte a conta, né? Por exemplo, eu fiz 20 vezes 3. Se tiver dificuldade, monta a continha, faça a multiplicação, não tem problema nenhum. Eu estou trazendo um pouco mais rápido para não ocupar muito tempo do vídeo com vocês, tá bom? Então, 5 fatorial é igual a 120. E por último, é o último que a gente vai utilizar, por causa que o subfatorial é de 6. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então, esses aqui são os elementos que vão ser importantes para a gente na hora de aplicar na fórmula. Então, já tem todos calculados aqui, basta que a gente substitua
na nossa forma e a gente vai fazer esse cálculo aqui bem detalhado. Lembrando que ontem eu fiz um pouquinho mais rápido, né, usando uma recursão, pegando os resultados que eu já tinha encontrado para poder utilizar. Isso ficou um pouco confuso, porque ficou várias contas ali misturadas, então hoje eu vou especificar somente no 6 subfatorial, e a gente vai fazer toda ela bem detalhado, mostrando ali as frações, como que se faz, tá bom? Espero que vocês entendam. Se tiver dúvidas novamente, deixe nos comentários, lá é o lugar onde eu sei se vocês estão entendendo ou não. Então, essa dúvida que vocês tiveram, eu consegui acatar, né, e vou trazer aqui para vocês bem detalhado agora. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos então calcular finalmente o subfatorial de 6, beleza? Vou colocar aqui pra gente, ó, subfatorial de 6 e vamos aplicar a nossa fórmula, beleza? Vamos pegar o seguinte, o nosso n, nesse caso, ele vale 6. Então eu vou pegar 6 fatorial e vou multiplicar por todas as frações. Então serão 7 frações, porque começa no zero, né? Até chegar lá no 6 fatorial no denominador. Então vai ficar aqui pra gente, ó, 6 fatorial, que inclusive a gente já sabe o valor dele, daqui a pouco a gente substitui ali, tá bom? Vezes, vou tentar encurtar para não ficar muito longo aqui as frações, tá? 1 sobre, agora eu já vou substituir, ou não? Não vou substituir na próxima linha para não ficar confuso, tá? 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial, mais, ó, sempre alternando o sinal, tá? 1 sobre 2 fatorial, menos, alternou o sinal, 1 sobre 3 fatorial, deixa eu pôr um pouquinho de tinta no giz, mais 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial, mais o último, 1 sobre 6 fatorial. Como que eu sei que é o último? Como o subfatorial de n ele vai até o n fatorial, então vai ter até o 6, né? Porque se eu peguei o subfatorial de 6, os fatoriais vão até o 6. Excelente, montamos a nossa conta, agora a gente não depende mais da fórmula, basta que a gente resolva essa conta toda aqui. E claro, eu vou resolver junto com vocês bem detalhado, tá bom? Primeira coisa, vamos substituir os valores dos fatoriais que a gente acabou de calcular aqui. Por isso que eu calculei todos, porque a gente vai substituir ele agora e aí vai ficar uma conta somente com números sem esses fatoriais nos atrapalhando, beleza? Então, vou colocar aqui pra gente, subfatorial de 6 igual. 6 fatorial é igual a 720. Então, vou colocar aqui pra gente 720. Vezes, agora vamos montar a continha. 1 sobre 0 fatorial vai ficar 1 sobre 0 fatorial é igual a 1. Então, 1. Excelente. Menos 1 sobre 1 fatorial, 1. Então, 1 sobre 1. Mais 1 sobre 2 fatorial. O 2 fatorial é 2, então 1 sobre 2. Menos 1 sobre 3 fatorial. O 3 fatorial é 6. Mais 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 24. Muito bem. Menos 1 sobre 5 fatorial, 120. 120. E, finalmente, mais 1 sobre 6 fatorial, que é 720. Muito bem. Excelente. Olha o tamanho da conta que a gente deve fazer, mas eu vou mostrar para vocês que como todas elas são baseadas nos fatoriais, aqui o cálculo do MMC, né, o mínimo múltiplo comum, ele é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês por que isso é fácil, tá bom? Antes de mais nada, como aqui elas são todas independentes, né, eu posso resolver primeiro essa daqui, ó. 1 sobre 1 é 1, né? Menos 1 sobre 1, que é 1. Então elas se anulam, não preciso colocar essas duas, ficar estendendo as nossas contas. 1 menos 1 é 0, então eu já posso, essa daqui, elimina com essa. Excelente, já livramos de duas frações, precisamos calcular a soma e a subtração, né, dessas 5 que sobraram, beleza? Então, muito bem, vou colocar aqui pra gente, subfatorial de 6 igual 720 vezes. Agora eu vou fazer o seguinte, gente, vou até pegar uma outra cor de pincel aqui, e a gente vai fazer o cálculo do MMC desses valores aqui, ó, 2, 6, 24, 120 e 720. Como eu listei aqui pra gente, ó, os fatoriais, vocês vão perceber que todas elas têm a mesma base de multiplicação, né? Todas elas multiplicam por 1, por 2, por 3, né? Por 4 e vai sempre crescendo.
que quer dizer? Quer dizer que o MMC desses valores todos é o próprio 720. Se eu fizer 120, ó, 120 vezes 6 dá 720. 24 vezes 5 vezes 6, né, vezes 30, vai dar 720. Então, todas elas têm como mínimo múltiplo comum o 720. Então, no nosso denominador aqui, ó, vai ficar 720. Acho que tem que aumentar um pouquinho mais, né? Beleza, e descobrimos o denominador comum. Só que, para fazer essa mudança, o que a gente precisa fazer? As frações têm que ser equivalentes. Eu tenho que encontrar um número que eu multiplique o denominador antigo para dar 720, e eu tenho que fazer a mesma multiplicação que eu fiz no denominador no numerador. Por exemplo, vamos começar com o 2. O 2, para chegar no 720, lembra que a gente multiplicou aqui, né, por 360? Então basta que eu multiplique aqui por 360, certo? Se eu multipliquei o denominador por 360, eu vou ter que multiplicar o numerador também por 360. Então, encontrei uma fração equivalente. Portanto, o valor que vai entrar aqui é o 360, que vai ficar na minha fração. Essa aqui é o numerador da minha primeira fração. Menos, agora o sinal de menos, vou fazer a mesma coisa com o 6. O 6, qual o número que eu multiplico por 6 para dar 720? Lembra que eu fiz aqui, né? 120 vezes 6, 720? Então quer dizer que basta multiplicar por 120. Então vai ficar vezes 120. Vou multiplicar em cima também por 120. Encontrei uma fração equivalente. Então, menos 120, que é o valor que vai ficar aqui. Excelente. Mais, desse mais aqui, 24. 24 vezes quanto que dá 720? É 30. Então vai ficar aqui vezes 30. 24 vezes 30 é igual a 720. Vou multiplicar por 30 o numerador também. Então vai ficar 30 aqui. Muito bem. Menos 120. Agora é mais fácil, né? 120 para chegar no 720, basta multiplicar por 6. Vai ficar 6. Multiplica em cima também por 6. Então vai ficar menos 6 e finalmente mais 720. Ele já tem o denominador que a gente quer. Então eu vou deixar o próprio numerador dele, que já está ali, que é o 1. Muito bem, agora encontramos aqui essa continha para a gente fazer. Adição e subtração é muito simples, né? Basta que a gente faça aqui, ó. 360 menos 120 vai ficar 240. 240 mais 30 é igual a 270. 270 menos 6 vai ficar 264. 264 mais 1 é 265. Então vai ficar aqui pra gente, ó, fatorial de 6 é igual a 240, 270, 264, 265. 265. Isso tudo, né? Lembrando que tá, esqueci do 720 que estava ali fora, né? Vai ficar 720 vezes o 720 aqui, né? Só que vai ter o numerador, que foi 265, que eu encontrei, dividido por 720. Muito bem. Agora, ó, uma coisa interessante, isso eu já fiz no vídeo de ontem também, eu estou multiplicando o 265 por 720 e estou dividindo também. Multiplicação e divisão são operações inversas. Então, esse 720 aqui, ele pode cortar com esse. Portanto, o resultado do meu subfatorial de 6 é igual a 265. E essa daqui é o nosso valor, né? O valor da nossa subfatorial de 6. Vou colocar aqui pra gente. Então, subfatorial de 6 é igual a 265 dividido por 3 fatorial, que é 6. Se eu não me engano, isso aqui não vai dar exato. Será que vai? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não dá exato. Então, essa daqui é a nossa resposta. O nosso desafio tem como resultado 265 dividido por 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês conseguiram entender agora como que se faz o subfatorial? Olha para vocês verem como que ficou essa continha. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários e aí eu vou tirando a dúvida devagarzinho para vocês. Caso precise de mais um vídeo sobre isso, provavelmente eu vou trazer mais um ainda com mais alguns desafios. Deixem nos comentários que eu vou tentar atender vocês.
Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.